Acho que todos nós, homens públicos, devemos prestar contas, primeiramente, à sociedade do nosso Estado, e isso é um ponto importante, a gente tem que prestar contas de todos os atos, e isso a gente vai fazer com muita tranquilidade, defendendo, primeira questão, governo, instituição, as falas que foram feitas, e quero dizer para vocês, e segundo, realmente, pessoa física como governador, que também fui citado na coisa. É uma delação que vocês conhecem, então não preciso ser repetitivo, vocês têm todas as informações de tudo o que os vários delatores falaram sobre as inúmeras pessoas, mas eu quero me ater principalmente em primeiro fazer a defesa da política de incentivos fiscais do Estado, certo? Nós temos, só para vocês terem uma ideia hoje, nós temos 1.199 termos de acordo, então todos aqui, isso é público, são 1.199 empresas que foram incentivadas durante os diversos anos, muitas começaram lá atrás, na época, empresas que vieram, que se estabeleceram, que geraram as oportunidades de emprego e para poder se manter aqui, fazendo o nosso Estado crescer. O que nós mudamos a partir de 2015? Isso é uma política no nosso governo. Nós tínhamos vários termos de acordo que não tinha realmente uma isonomia entre as cadeias produtivas existentes. Tinha termos de acordo que foram estabelecidos que davam benefício para um segmento diferente do mesmo segmento. E nós fizemos um enquadramento nesses termos de acordo. Para vocês terem uma ideia, nesse ramo de frigorífico, nós enquadramos, que é os créditos de benefício para investimento, que é o crédito outorgado que eles falam. Hoje nós temos 31 empresas frigoríficas que têm o mesmo benefício, que é o benefício que a JBS tinha. Então não é algo que foi feito ou foi criado para beneficiar um segmento. Nós temos 31 empresas frigoríficas que têm esse mesmo benefício, certo? Outra coisa importante a ser dita. E por que nós fizemos isso? Porque a gente entende que essa isonomia, ela trouxe um resultado ao Estado. Só para vocês terem uma ideia, especificamente do JBS e da Rode, porque não é só JBS, é Seara, é Eldorado, eles recolheram no ano de 2014 40 milhões e recolheram no ano de 2016 já 73 milhões. E em 2017 vai mais que dobrar o recolhimento da JF no Mato Grosso do Sul com essa política de criar. Dentro disso eu posso dizer a vocês, nós mantivemos sim alguns benefícios que já tinham vindo das mais de 1.199 empresas. Muitos desses benefícios que a gente entendia que não tinham que continuar, porque não trazia uma isonomia ao segmento produtivo, terminou o termo, nós não renovamos. Fomos muito pressionados, posso dizer para vocês, para a renovação de algum desses termos. Não o fizemos, porque a gente entende que a política que o Estado implantou deu resultado. Mato Grosso do Sul, vocês sabem, foi o único estado dos 27 estados que teve geração positiva de emprego nos últimos um ano em relação aos 27 estados da federação. Então é uma política que nós defendemos, temos crença nela, acreditamos nas empresas que se investiram aqui e não teve nenhuma relação que não fosse diferente disso. Essa foi a política e que eu defendo, eu já me manifestei várias vezes para muitos de vocês da imprensa, porque a defesa dos incentivos, falei, o incentivo fez Mato Grosso do Sul se industrializar. Se nós não tivéssemos essa política, e essa política de incentivo, ela está sendo discutida nacionalmente, que é a convalidação dos incentivos, vocês conhecem da imprensa essas coisas, e eu faço essa defesa, porque muito do que nós fizemos, manter alguns, mas criar principalmente esse equilíbrio, já surgiu os resultados e os números estão aqui. Quanto à questão, principalmente na delação dos delatores, sobre a questão de doação. As únicas doações que eu tive estão aqui na minha prestação de contas da campanha. Eu recebi 25 milhões na minha campanha de 2014, de inúmeras empresas. Como que funcionava o regramento das eleições de 2014? As empresas podiam doar, isso era permitido. E eu tive a doação para o meu partido, exclusivamente do JBS, doou para o PSDB nacional, e eles apresentaram na delação uma planilha de Excel, que está aqui, que é essa planilha que nós tivemos acesso. Eles citam aqui 4 remessas de 2,5 milhões, que totalizam 10 milhões. Essas 4 remessas de 2,5 milhões estão aqui na minha prestação de contas, as datas
a doação para o PSDB Nacional, e que do PSDB Nacional foi doado para a campanha do Reinaldo Azambuja governador. Então, isso aqui está claro, está dentro das documentações apresentadas. Outra questão dita por eles, quanto à questão de emissão de nota fria de empresas e de produtores. A empresa vai responder, porque eu não sei por que isso apareceu, sinceramente não sei, não temos relação. Essa empresa, inclusive, que é um frigorífico, Buriti, ela foi autuada pelo governo passado, o ano passado, para a Constituição, nós entendemos que eles deviam ao Estado, eles reconheceram o débito, parcelaram e estão pagando um débito, e a atuação foi quase 7 milhões que o Estado autuou a empresa o ano passado. Quanto às pessoas físicas que foram apresentadas, muitos eu conheço, pessoas inclusive de dentro do próprio governo, secretários, colaboradores nossos, pessoas que eu conheço que têm uma vida na atividade pecuária, alguns já inclusive disponibilizaram à imprensa, porque como que funciona o regramento institucional das notas e emissão de nota de gado? Você primeiro tira a guia de trânsito animal, que é a GTA, que é o documento sanitário. Depois você emite a nota fiscal do seu produto, que é o gado, ou novilha, ou bois, ou o que for abatido em qualquer frigorífico, que é o regramento. Isso é feito, não é um lote todo, você tira nota por nota, se o caminhão é de 20 bois, ou de 45, ou de 40, é uma carreta. Cada um tem uma sistemática. Então, alguns dos produtores, e os produtores com certeza que foram citados, vão citar e mostrar a documentação. Me parece que alguns já o fizeram, e isso é uma documentação disponível, então, que rebate francamente a questão de nota falsa, nota fria. GTA, nota emitida, Fundersul recolhido, e o cidadão frigorífico, isso funciona para todas as plantas frigoríficas, eles mandam os caminhões na propriedade. Eu mesmo, pessoa física, matei inúmero gado com JBS o ano passado, tem notas fiscais, tem tudo das minhas propriedades, certo? E a gente embarca no nosso mangueiro, no nosso curral, dali para frente a responsabilidade é do frigorífico. Ele que tem que levar, dar entrada, bater, e ainda manda no final, ele manda uma contranota, que é a contranota de que a mercadoria foi abatida, e essa contranota é anexada nas notas fiscais, porque às vezes você tira 20 notas fiscais, porque são 20 caminhões, e cada um acompanha uma nota fiscal, e eles entregam para nós, pecuaristas, essa nota. E eu tenho certeza que isso aí eles vão responder. Nunca teve essa história de que veio aqui. Eu recebi inúmeras vezes, digo a vocês, toda a diretoria do JBS. Recebi o Joesley, recebi o Wesley, recebi a Joanita, que ficou... Primeiro era o Tomazoni, que era responsável pela Seara Alimentos, depois o Tomazoni foi para cuidar da área internacional, ficou a Joanita. A Joanita veio inúmeras vezes aqui no governo, eu e principalmente o secretário Jaime, não sei se o Jaime está por aí, o secretário Jaime, fomos inúmeras vezes no JBS, porque a gente discutia ali investimentos no Estado. E discutimos isso até há uma semana atrás, a Joanita ligou, porque eles estão apressados para a fábrica de suínos. Nós conseguimos dobrar a planta da Seara de Dourados de 3 mil para 6 mil suínos, dobrar a Carapó no frango, dobrar a Cidrolândia no frango e instalar uma atividade nova, que é uma fábrica de perus, que seria instalada em Itaporã. O ano passado, quando da crise, eles vieram e nos disseram, olha, nós vamos segurar um pouco a questão do peru, porque a gente está muito aí nesse ambiente conturbado, mas nós queremos manter os outros investimentos. E para trazer esses investimentos, nós fizemos inúmeras reuniões. Fui lá em São Paulo, vim aqui, eles vieram aqui, eles pediram uma coisa, o Estado disse que não dava para dar. E por que isso? Como que funciona isso? Tinha uma disputa Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Tinham 4 estados disputando esses investimentos. E nós tratamos isso como a gente trata com todas as empresas que são incentivadas aqui, sem nenhuma problema de sentar, discutir, isso pode, isso não pode, isso é possível, e a gente teve essa tranquilidade, e o resultado, eu acho que é o resultado que nós conseguimos. Eles queriam, sim, a manutenção de alguns benefícios, que nós entendemos que não dava isonomia na cadeia e não renovamos. Tanto que o número do recolhimento, se vocês olharem no nosso governo do JBS, posso te dizer que dobrou o valor dos recolhimentos. Então isso mostra uma política que nós entendemos a nosso ponto
realmente acertado. Então, outra questão que eu acho muito importante e realmente procedente para vocês da imprensa e principalmente. Eles dizem ali, existem algumas contradições nas delações dos próprios delatores. Uma dessas contradições, o Wesley fala no final do seu depoimento que existia um acordo entre o Reinaldo e o Delcídio de quem ganhasse a eleição pagaria a conta do outro. Isso é uma piada, eu já falei sobre isso. Mas o mais incrível, eles pegam da planilha que eles entregaram do senador Delcídio lá, que está lá nos órgãos lá de controle do Ministério Público, do próprio Supremo, eles entregam uma planilha do senador Delcídio computando um valor de 17.861.905,49. Essa é a planilha do senador Delcídio. Aí ele vem na planilha que ele apresenta de Excel, que é minha, e lança isso aqui nessa planilha como se fosse um débito do Reinaldo Azambuja com eles. Isso aqui é uma piada, vou dizer para vocês. Piada completa, certo? Tudo bem, o delator tem direito de falar o que quiser, mas nós vamos provar que isso aqui não existe. Ainda mais colocou o mesmo valor da planilha do Delcídio como um débito aqui nessa planilha que nós tivemos acesso das delações que eles fizeram. Então é uma dessas coisas. Outra questão que vocês podem perceber, nesse mesmo sentido, ele fala que existia um acordo, que foi feito um acordo, Reinaldo e Delcídio, para pagamento disso. Aí o Ricardo Saldi, que é outro delator, que vocês têm os acessos aos áudios que ele fez, ele diz também na sua delação que o grupo JBS depositou não sei quanto para o Delcídio, que é na planilha que eles apresentam, e que o grupo perdeu aquilo que não foi ressarcido. Então existe uma grande incoerência nesse ponto. Um falou uma coisa, o outro disse outra coisa. Vocês têm acesso aí às documentações, vocês podem realmente ter as documentações comprobatórias de tudo isso. O que cabe a nós aqui na questão que eles disseram? Que nós recebemos espécie em dinheiro. Isso é uma mentira deslavada. Isso nunca houve. Tudo que eu recebi está aqui na minha prestação de contas, totalmente declarado. Dizendo que nós tivemos relação com notas falsas ou notas frias. Isso também é outra mentira, isso não existe. Tanto que vai ser comprovado dentro do devido regramento legal e do processo legal, que é de mostrar realmente essas incoerências. Nesse documento de corroboração que eles colocaram aí, que é um absurdo. E o que eu posso dizer a vocês especificamente? O Estado, Mato Grosso do Sul, vai prestar todas as informações, vamos mostrar tudo o que tem que mostrar, não temos nada a esconder. Nossa equipe, as pessoas, de todos os atos que nós fizemos e que são públicos e que nós tivemos um avanço importante nessa questão da transparência para que todo mundo possa ter realmente acesso a qualquer coisa que não pare nenhuma dúvida. Mas eu também, aí eu vou dizer para vocês, aí não é o Estado, aí é o governador, é a pessoa, Reinaldo Azambuja. Eu também vou prestar todos os esclarecimentos a vocês da imprensa, aos órgãos que nós formos chamados. Amanhã eu vou fazer uma reunião e quero visitar todos os órgãos aqui, a Assembleia, os tribunais. Eu vou levar também o lado, porque o lado que aparece hoje é só o lado do delator, né? Parece que a palavra do delator é a palavra da verdade. E não é, eu posso dizer para vocês com muita segurança. Então nós vamos provar isso. Eu, pessoa física, eu tenho 20 anos de vida pública. Comecei em 1997, tenho orgulho do que eu fiz até hoje, vou até as últimas consequências para provar realmente a nossa inocência com esse bando que usurpou do Brasil, usurparam do Brasil, vocês sabem. Não quero questionar a questão desse acordo que foi feito com eles, se ele é tão generoso para eles, se eles teriam que ir, usufruíram aí de um monte de benesses no país, colocaram mais de 1.860 políticos, né, como se fossem todos os 1.860 criminosos, e que eles cometeram o crime com mais de 1.800, eu não interesso os outros, eu vou falar, eu vou provar para vocês que eles estão mentindo, com documentos, com o que precisa ser provado, porque isso nunca existiu. Pode ter sido feito por retaliação, porque a gente não concordar muitas vezes em renovação de muitos termos de acordo, e nós não concordamos, temos tudo isso para mostrar para vocês, pode ser isso, não sei o que foi. Eu acho que é como eles precisavam entregar
para ter realmente o acesso que queria com o Ministério Público, com uma grande, realmente, leniência, as vantagens de não ser processado, as vantagens de poder morar nos Estados Unidos, ir para Miami, para Nova York, sem nenhuma punição, que é o que parece isso? Parece que o crime compensa, né? Então eles cometeram um crime e o crime compensou, foram beneficiados porque entregaram aí 1.860. Eu vou fazer a minha defesa, vocês podem ter certeza disso. Constituí um advogado, acho que está até por aqui, Gustavo, que é meu advogado, Gustavo Passarelli, ele que vai responder pela pessoa, governador Reinaldo Azambuja. Contratei ele, vai ter acesso, vai para Brasília, vai ter acesso, estou passando uma procuração a ele, vamos fazer todas essas defesas, que não pare nenhuma dúvida, e não pode ter dúvida. Eu acho que na nossa relação não tem que ter dúvida nenhuma. As coisas têm que ser claras, transparentes, como nós sempre fizemos desde o primeiro dia desse governo, que se começou em janeiro de 2015. E nós temos todos os números e os termos para mostrar a vocês. Não aceito, como foi dito pelo bandido delator Joesley, que no Mato Grosso do Sul, eu vou falar de janeiro de 2015 para cá, diz que qualquer empresa, para ter um benefício ou um termo de acordo, tinha que pagar a propina. Então ele está dizendo que 1.199 empresas tiveram que pagar a propina para algum governo, que é o que ele disse na fala dele, vocês têm acesso a essa fala. Então aqui a relação das 1.199 empresas. E hoje eu posso dizer para vocês, todo homem público, ele tem que prestar contas à sociedade. Eu sei que existe um grande ambiente hoje, realmente, já vem de tempo, não é de agora, a sociedade com a política, e isso eu entendo completamente, não tiro a razão da sociedade. Naquilo que tiver dúvida eu vou responder, naquilo que eu for perguntado eu vou responder e vou apresentar toda a comprovação, e posso dizer para vocês, essa é a regra de quem entra na vida pública. Eu desde 1997 fui prefeito 8 anos, fui deputado estadual 4 anos, fui 4 anos de deputado federal, disputei várias eleições, algumas eu fui vitorioso, outras eu não tive o sucesso alcançado, mas eu me orgulho do que eu fiz e nunca deixei de prestar contas. Teve inúmeros inquéritos civis, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, na própria campanha de 2014, vocês se lembram, no último debate que teve, ali o último, acho que foi da Rede Globo, eu fui acusado pelo então senador e candidato de que eu tinha processo na Procuradoria-Geral da República de enriquecimento ilícito, um deles, e o outro que eu tinha desviado dinheiro do Instituto de Previdência do município de Maracaju. Não sei se vocês se lembram disso. Foi 2 denúncias que ele falou no debate. E eu rebati ali com as palavras, mas não adianta, nós fizemos a defesa de todos esses 2 processos. Dia 27 agora eu recebi do vice-procurador da República, José Bonifácio Borges de Andrade, dizendo aqui da promoção de arquivamento de uma daquelas denúncias que é do processo. Estou dizendo isso porque são inúmeras, quando você está na vida pública, você tem inúmeras vezes que você tem que prestar conta a órgãos de controle. E isso é o regramento e a gente tem que fazer isso mesmo. Nós não escondemos isso. Agora, é inaceitável desse grupo que usurpou do nosso país jogar na lama o nome de pessoas honradas e honestas. Eu tenho orgulho da minha vida pública, digo a vocês, tudo que eu tenho foi constituído da minha família, meu bisavô, meu avô, meu pai, da família da minha esposa. Não me envergonho disso, apresentei tudo, eu tenho minhas contas todas declaradas, meu patrimônio. Vocês sabem, eu fui até vítima de uma gozação na época da campanha de governador, que eu era o candidato mais rico do Brasil, mas eu digo para vocês, o que nós temos foi constituído de trabalho de pessoas honestas. Não foi tirando nada de ninguém. E essa defesa eu vou fazer até os últimos dias, para provar para vocês realmente do que nós estamos dizendo. Então, eu fico muito tranquilo, tenho tudo declarado, tenho as nossas propriedades, vem da nossa família, nós tivemos, graças a Deus e a força de trabalho, melhoramos o nosso patrimônio, e você melhorar o seu patrimônio honestamente não é pecado para ninguém, porque nós nunca tiramos nada de ninguém. Isso eu posso garantir para vocês, e vou mostrar isso, que agora cabe ao governador responder às acusações. E eu vou responder uma a uma, vocês podem ter certeza.
mostrando os documentos, contextualizando o que os delatores disseram. Não quero entrar na seara lá, eles delataram, tudo bem, agora que prove que uma planilha de Excel que não tem nada de substancial, diga que nós desviamos algo do nosso Estado ou nós nos apropriamos indevidamente de algo que não nos pertence. Isso não existe. Isso nós temos que provar realmente no processo e nos autos. A única coisa que eu quero pedir para vocês, a gente sabe que na vida pública existe um grande mal-estar hoje, e eu respeito a toda a imprensa do meu Estado, não tem problema nenhum. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem vir e nos perguntar, que nós não vamos ter dúvida nenhuma em mostrar a documentação e comprovar realmente o que nós estamos dizendo para vocês. Eu entendo esse ambiente das pessoas. Agora, eu sempre falei aqui, muitos que estão aqui nessa sala, muitas vezes me perguntaram, quando acusava algum, quando tinha alguma delação, e eu sempre tive uma postura só. Falei, todo cidadão e cidadã brasileira tem todo o direito da defesa e do contraditório. Sempre falei isso. Isso vale para qualquer um brasileiro e vale também para o governador. Então eu também quero ter o direito da defesa e do contraditório para rebater essas acusações mentirosas e falsas que foi apresentada por esses delatores, e vou fazer isso com muita tranquilidade. Vocês podem ter certeza. Fiz um pedido especial aqui à nossa equipe de governo. Gente, daqui para frente nós vamos responder às instituições, a tudo que nós formos chamados, Estado e eu, pessoa física. Agora, nosso compromisso é com Mato Grosso do Sul. Pedir a cada um dos colaboradores, mantenha as entregas que tem que entregar, mantenha esse esforço coletivo que nós estamos fazendo para poder atender realmente essas necessidades maiores das pessoas que têm deficiências em algumas áreas. Então nós vamos pedir a todos os colaboradores, mantenha o Estado regularmente, cumprindo com as suas obrigações, que é poder fazer a prestação de serviço para o cidadão. Esse foi um pedido aqui, antes dessa nossa reunião aqui, essa coletiva com vocês, para toda a nossa equipe de colaboradores, para continuar fazendo o seu trabalho. Então eu quero dizer a vocês assim, eu fiz essa explanação que acho que é importante, mas eu estou à disposição de vocês, também dos órgãos de imprensa, para responder as perguntas que vocês têm. Muito obrigado. Pessoal, começa com a TV, que vocês precisam ir embora mais cedo, rápido, tá? Vamos abrir para 6 perguntas e encerrar essa coletiva. Por favor. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Governador, se a empresa fechar, ela cogita-se até que ela seja vendida para outros grupos, depois de tudo que aconteceu. O senhor teme que possa acontecer desemprego no Estado? Como o senhor vê essa possibilidade? Eu espero que não feche. Eu acho que a manutenção de emprego hoje ela é fundamental para a gente continuar fortalecendo a economia e dando as oportunidades ao sul-mato-grossense. Eu não posso responder pela empresa, até porque eu não sei o que será feito, mas no que depender do Estado, ou para essa empresa, ou para qualquer outra empresa que queira vir, ou aquela que está e queira investir, terá sempre o mesmo regramento que nós estabelecemos, que é de mostrar as oportunidades, ofertar os incentivos que nós temos, porque para nós manter emprego no Mato Grosso do Sul é fundamental para manter a economia aquecida e fazer o crescimento. Então eu digo a você que é com muita tranquilidade que nós vamos fazer essa tratativa. Se ocorrer, como você disse, a gente espera que não ocorra e que mantenha esses empregos gerados a essas pessoas que estão trabalhando honestamente dentro dessas empresas. Governador, eu queria que o senhor detalhasse um pouco como é que vocês fizeram a questão a partir de 2005 da mudança dos termos de acordo, da concessão dos benefícios. E que o senhor detalhasse a questão, por exemplo, do quanto que a família Batista esperava, o Wesley e o Joesley esperavam, na verdade, receber de acordo, e que vocês não concordaram por conta dessas mudanças e dessas adequações que vocês fizeram. Queria que o senhor tivesse os valores. A política de incentivos foi muito clara que nós estabelecemos, é criar uma isonomia dentro das cadeias produtivas. E no setor de frigorífico, nós não renovamos vários incentivos que a família JBS tinha de algumas plantas, não renovamos porque nós entendíamos que só eles tinham aquele benefício, e isso deu um resultado ao Estado, essa nova política implantada. Qual que foi o resultado? Nós saímos de 40 milhões que eles recolheram de ICMS no ano de 2014 para 73 milhões no ano de 2016 e vai ultrapassar esses números no ano de 2017. Então foi uma política de resultado.
Nós não renovamos aquilo que não entendia que não deveria ser renovado, demos incentivos para que as indústrias pudessem ter um equilíbrio, por isso que tem 31 frigoríficos que têm o mesmo regramento que o JBS tem hoje, nesses termos de acordo, e entendo que essa foi uma política de resultado que fez de Mato Grosso do Sul o primeiro estado em geração positiva de emprego. Você poderia quantificar quantos benefícios deixaram de ser concedidos à família? Nós temos 1.199. Eles têm vários benefícios em diversas, tem na Eldorado, tem na Seara, tem na JBS. E o que nós viemos fazendo? Nós montamos uma política de incentivos isonômica para as cadeias produtivas. O JBS hoje não tem um benefício diferenciado do que tem talvez um outro frigorífico. Nós acabamos de abrir um frigorífico em Santa Rita do Pardo. Ele teve um benefício para ampliar ali sua planta, ter o crédito outorgado, que é o crédito outorgado de 30% que a gente dá desde que comprove. Outra coisa importante, esse benefício que a gente dá estimula a ampliação de novas plantas, geração de novos empregos. Então essa defesa, principalmente da lisura e do tratamento isonômico, eu garanto a vocês que essa foi a prática desde o tanto e o resultado positivo. Porque só no JBS, no grupo, na Hold JF, saiu de 40 para 73 milhões de recolhimento. Isso mostra que nós conseguimos arrecadar mais do mesmo grupo econômico existente. Pessoal, duas perguntas para o site. A Aline e o Oswaldo, por favor. Senador, é possível que a IAGRO possa abrir as GPAs de guia de vacinação que dão lastro aí para essas notas suspeitas, para esquentar essas notas dos reguladores? É possível isso? Olha, você para tirar você tem que ter um número de animais cadastrados, que quando você vacina, você cadastra o seu rebanho. Então, quem faz o cadastramento é o produtor rural. Ele lá declara que ele vacinou tantas vezes e cadastra. Para você mandar qualquer guia de trânsito de animal, serve não só para abate, para uma movimentação de um rebanho de uma fazenda para outra, para venda de um animal da minha propriedade para venda de uma outra propriedade, tudo precisa de GTA. E esse é um documento que é expedido pelo site ou diretamente no IAGRO, então eu não vejo possibilidade nenhuma de você fraudar essas GTAs. Não existe essa possibilidade. O segundo ponto, as notas fiscais são emitidas quando é para abate e você tem que recolher o Fundersul, você recolhe o imposto, que é o imposto que nós, agora, dali para frente a responsabilidade do abate, da recolhimento dos tributos federais, da cadeia, ela deixa de ser do produtor e passa a ser do frigorífico. Então, dali para frente é o frigorífico que tem que dizer. Tanto que se vocês olharem numa das delações que existem nesse cenário todo, o próprio Joesley faz uma delação que ele pagava propina a inúmeros fiscais federais, entre 1 e 20 mil reais mensalmente, possivelmente, eu não sei o porquê, para manter muitas vezes alguma prática delituosa do grupo que ele falou lá e falou isso em delação. Então eu acho que isso, mas eu digo para você que o Estado tem muita segurança na segurança que nós estabelecemos no programa de emissão das notas fiscais eletrônicas e da GTA eletrônica. Do que é emitido realmente é embarcado e é processado os documentos e existe essa movimentação dos animais dentro do Mato Grosso do Sul. Oswaldo. Governador, paralela à situação da delação, existe aqui no Estado um pedido de investigação do sindicato por causa de uso de recursos do INSS, para fornecedores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Esses recursos do MSPREV, eu já falei sobre isso, isso é o fundo previdenciário, é um fundo que nós temos mais de 300 milhões depositados e que estão aplicados, que é o que vai garantir lá o futuro dos nossos servidores que entraram pós 2012. Então ele é um fundo que hoje tem realmente um lastro financeiro. O Estado, tudo que foi retido dos servidores foi recolhido, então não existe nem, como alguns estão dizendo. O que existia é duas parcelas ou três da parte patronal e que o governo do Estado está recolhendo tranquilamente conforme melhora nosso fluxo de caixa. E por que isso? Porque hoje você não vai utilizar esses 300 milhões hoje. Então o Estado, quando recolhe realmente consolidando ali os valores e não tem prejuízo nenhum. E por que é bom explicar isso para vocês? Se lá no passado
os fundos de previdência do Estado, Previsul e aqueles que foram criados, tivesse esse lastro financeiro, talvez hoje a gente não estaria discutindo o desequilíbrio da previdência do Estado, certo? Então, é muito importante conhecer isso. Esse fundo hoje já tem 300 milhões aplicado e vai continuar sendo aplicado. Parece que tem 1 ou 2 aposentadorias só que entraram, ou pessoas que pediram aposentadoria muitas vezes por algum problema de saúde até, porque você tem um tempo, e esse fundo a gente abastece ele mensalmente com esses recursos que são retidos do servidor e que são os recursos do governo do Estado, que é o patronal que nós temos que pagar. Mas houve alguma retirada? Não, nenhuma retirada. Tem 300 milhões aplicados, não existe, nós nunca retiramos nem um centavo, e nenhuma que não pode ser retirada também, porque isso seria uma apropriação indébita de um tributo que não é nosso, de um recurso que pertence ao Fundo Previdenciário do Estado. Vitor Baroni, Jornal Estado, por favor. Governador, o senhor está deixando no ar que houve uma retaliação. O colega já perguntou sobre isso, mas eu gostaria de entrar mais em detalhes. Por que retaliação e o que de fato deixou de ser entregue para haver essa retaliação por parte dos delatores? Não, eu não estou dizendo que houve uma retaliação. Eles delataram mais de 1.800 pessoas de cargo público no país inteiro. E eu entendo que eles fizeram isso porque o Ministério Público já tinha comprovação de inúmeros delitos que eles cometeram em inúmeras operações, e eles precisavam provar, não a nós, mas ao Ministério Público, que eles tinham realmente um grande potencial de provas para incriminar pessoas. Eu, como disse para você, eu não vou me ater aos 1.800 e tanto, eu vou ater a nós aqui. Eu devo explicações e vou mostrar toda isso. O que eu entendo que pode ser uma retaliação? Nós mudamos a política de incentivos no Estado, isso é verdadeiro. Nós dobramos praticamente o recolhimento que eles tinham. Eles estão recolhendo mais. Por quê? Porque nós entendemos que nós temos que tratar as cadeias produtivas iguais. Não dá para criar os paralelos de diferença de incentivos, senão você acaba prejudicando as cadeias produtivas. Então, não sei se é retaliação, não sei o porquê, ou se é a estratégia deles. Agora, eu vou dizer para você que nós vamos nos defender com documento e comprovar realmente o que nós estamos dizendo aqui, vocês nessa mesa, que é verdade. O que não pode é ficar como se a verdade é a palavra do delator. Que o delator, o que ele é? Ele é o bandido que, para não ser preso, ou muitas vezes tem uma remissão de pena, ele entrega inúmeras coisas. Só que aquilo que ele entrega, ele precisa provar. Ele tem que comprovar isso. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que daqui para frente, Estado, tudo que nós formos chamados, nós vamos mostrar os documentos, isso que eu disse para vocês, e eu, através do meu advogado, nós vamos entrar dentro do processo e mostrar toda a documentação, porque nós não temos nada a esconder, nada. E nós vamos mostrar tudo isso para esclarecer a verdade. Eu sou muito crente que a verdade sempre prevalece a mentira. Eu disse isso inúmeras vezes naquele pleito eleitoral que eu fui extremamente atacado em 2014. E sempre falei, eu acredito muito que a verdade prevalece a mentira. E eu sou crente nisso e isso vai aparecer. E aí nós vamos poder esclarecer para quem a gente tem que prestar contas, que é para a população do nosso Estado. Gabriela Couto, Correio do Estado, por favor. Não? Olha lá. Governador, não há como fugir do assunto. A mídia hoje está anunciando o pedido de afastamento do senhor de investigação na Assembleia, proposto pelo vereador Vinícius Siqueira, que é do DEM, partido aliado do governo na Assembleia. Eu pergunto para o senhor, a tratativa será política, evidentemente, mas o senhor não se preocupa das consequências no imaginário popular, quando nós estamos tratando aqui de árvores, quando na verdade é uma grande floresta, o cenário político nacional? Manuel, eu entendo hoje esse cenário que você falou, existe realmente na sociedade, nós não somos hipócritas, nós entendemos que a sociedade do Brasil, não é do Mato Grosso, ela está atônita com tudo que tem aparecido e que recai sobre uma classe política, realmente. Eu não vou dizer que não teve alguns que cometeram muitas vezes alguns deslizes, algumas coisas feitas que não deveriam ter sido feitas. E se esse fez, que pague pelo que fez. Agora, nós não podemos também falar com que todos os políticos do Brasil são corruptos, que todos os políticos do Brasil são desonestos, porque isso não é verdade. Agora, a mim cabe fazer a defesa minha, e essa eu vou fazer com toda a firmeza, com toda a comprovação de documentos. Quanto à questão do vereador entrar,
Ele entrou como qualquer cidadão pode entrar. Do Michel, o presidente já tem mais de 20 pedidos, isso é normal. Nós vamos lá e vamos dar as explicações, assim que essa Assembleia pedir para nós as informações, eu vou amanhã fazer uma visita e pedir para o presidente marcar uma reunião com os 24 deputados, eu vou fazer uma visita ao Tribunal de Justiça, eu vou fazer uma visita ao Tribunal de Contas, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, à própria OAB e vou levar a nossa versão. O que eu acho que nós não podemos deixar é que só a versão do delator, então, ela prevalece, então. A versão do Estado, a versão da pessoa física do governador não pode prevalecer. E eu vou levar, como eu estou explicando para vocês aqui, essas versões à sociedade. Vou pedir uma reunião com todas as federações da indústria, do comércio, Federação da Agropecuária, com a Associação de Criadores. Eu vou prestar contas dos nossos atos, como eu mostrei para vocês aqui, com a lisura e com a política que nós estabelecemos pós-2015. E vou responder por tudo. Tudo que tem de 2015 eu vou responder, porque isso é nossa obrigação. E vou mostrar para vocês. Agora, se o vereador entrou, Manuel, eu respeito. Uma posição não é nem questão política, partidária, né? Não vou entrar nesse detalhe. Agora, a hora que eu for chamado pela Assembleia, e amanhã eu vou lá fazer uma reunião com os 24 e vou expor para eles o que é a delação e qual que é a versão do governo, com documentos e principalmente essas incoerências na delação. Porque um fala uma coisa, o outro diz outra. Um fala uma coisa, o outro corrigiu. Um fala que isso, o outro aquilo. Então, eu acho que existem muitas incoerências. E isso precisa ser apurado. Isso vai ser apurado. Aonde? Nas instâncias legais, legítimas, né? Eu dou um exemplo para vocês. Vocês sabem que foi muito mostrado pela mídia toda do Brasil aquele caso daquela médica como se ela tivesse assassinado inúmeras pessoas dentro de uma UTI em Curitiba. Vocês lembram disso? Ela foi condenada ali quando saiu a matéria. E o que passou? 1 ano e 8 meses depois, a justiça comprovou que ela fez todo o regramento dentro daquilo que ela tinha que fazer com uma médica intensivista dentro de uma UTI. Mas ela, lá atrás ela foi condenada. E depois de 1 ano e 8 meses ela comprovou a legalidade dos atos que fez. Eu não estou falando isso, estou citando um caso, de inúmeros casos. Eu não vou responder pelos 1.800 e tantos políticos do Brasil que eles falaram, que eles disseram ali que toda doação era propina. Isso está falado para eles ali, né? Tudo era propina para eles. E eu vou fazer a defesa. Que com eles eu nunca tive essa relação, que não fosse uma relação institucional. Recebi eles inúmeras vezes, não nego, recebi toda a diretoria deles, inúmeras vezes, aqui, indo em São Paulo, discutindo. A semana passada nós estávamos discutindo com a Joanita, o Grubizi que me visitou aqui, falando dos investimentos da linha 2 do Eldorado lá, porque nós tínhamos levado o gás lá, a MS Gás levou o gás para poder ter uma fonte de energia melhor. Então eu tenho assim muita tranquilidade de que nós vamos, a verdade vai prevalecer a mentira e nós vamos provar isso com as documentações comprobatórias. Última pergunta, Lisiane, colega. Governador, agora, se o STJ fizer réu, já pode ter um afastamento, não tem mais aquela, entre aspas, blindagem da Assembleia. Isso te preocupa em algum tom? O senhor já teve esse tipo de conversa dentro do governo? Como que vocês estão trabalhando com isso, que é uma esfera acima? Nós temos que aguardar o regramento jurídico, né? Isso é normal, nós vamos esperar. Eu não posso responder nem pelo que o STJ vai fazer, eles têm as prerrogativas. O que nós podemos responder? Que o governo e a pessoa do governador, nós estamos de portas abertas para prestar contas, para rebater a denúncia do delator. A justiça, ela preconiza o direito à defesa e ao contraditório de qualquer pessoa no Brasil. Não pode ser negado o direito de defesa ao governo e ao governador. E isso nós vamos cobrar nas instâncias judiciais, mostrar os documentos, e agora eu não posso responder, porque isso não nos preocupa. Eu acho que se eles entenderem, eu vou respeitar o que coisa. Agora, vou sim mostrar que o que nós fizemos dentro de um regramento institucional, legal, na mais estrita legalidade, e o Estado ganhou com isso. Nós não demos nenhum prejuízo a Mato Grosso do Sul. O Estado ganhou com a política que nós fizemos dos incentivos fiscais.